livro ele é importante de, de se entender bem em mecânica dos sólidos, porque ele é o início, né, de qualquer exercício aí que a gente vai resolver. Então, mediante a análise do, do diagrama de corpo livre, construído, obviamente, corretamente, né, que a gente vai definir aí o método de cálculo que pode ser utilizado, né, ou né, realizar exercício, né, só estou dando umas paradas para aceitar o pessoal na aula aí. Então, a gente viu também, é, duas aulas atrás, os tipos principais de apoio, né, que é um apoio do tipo rolete, do tipo pino e do tipo engaste, né, são os três principais. Mas na aula passada, então, eu mostrei para vocês que não são os únicos, né, então existem uma diversidade de outros é, tipos diferentes de apoios, né, e cada tipo de apoios e forma como elas surgem no corpo que está sendo apoiado dessa forma. Então, aqui eu coloquei as principais é, que o livro cita, né? Então, são os principais tipos aí de apoios, né, existentes em estruturas. Então, obviamente, esses aqui são em duas dimensões, né? Então, contando que a gente está analisando somente um plano, né? Mas a maioria dos projetos, né, a gente realiza da forma plana, né? Com exceções ainda de algumas construções em 3D, né, que é mais voltada para a parte de modelamento, arquitetura, né, então a maior parte dos projetos são feitos mesmo em duas dimensões. Aí a gente viu, então, que o equilíbrio, né, quando a gente tem uma partícula, se aplica somente somatório de forças em x e y, né, quando a gente tem elas em um plano, a gente tem o momento aparecendo, né, então, além da força em x e a força em y, a gente tem um momento. E, finalmente, quando a gente tem um sistema, então, onde o corpo rígido ou uma partícula que a gente está analisando, ele está em um sistema tridimensional, então, o equilíbrio de forças é dado, então, por um conjunto de seis equações, né? Então, são essas aqui listadas, né? Então, o que vai aumentar? Então, a quantidade de momentos. Então, vai surgir uma possibilidade, né, de momento em torno de cada um dos eixos, né? Do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Da mesma forma, então, que a gente tem a existência dessas reações de apoios para sistema em duas dimensões, três dimensões, né? Então, diversos tipos de apoios, né? E quais seriam, então, as reações para cada um desses, desses tipos de apoio, né? Então, é, vão surgir normalmente mais reações, né, em função da existência de mais planos, né, para serem analisados. A gente também viu que ser de dois cargas internas, uma estrutura, as cargas junta, digamos assim. Então, dentro do grupo aqui das cargas externas, a gente tem dois subgrupos, que seria as forças de superfície e as forças de corpo. Nas forças de superfície, o que vai força sobre o outro e existe contato. Por exemplo, coloquei uma caixa em cima de uma mesa. Então, existe o contato entre a caixa e a mesa. Então, a caixa está cheia de livro. Então, a caixa vai ter uma determinada força-peso. Essa força-peso vai estar solicitando, por exemplo, a minha mesa. Então, a mesa está sofrendo uma carga do tipo de superfície, né? Pela presença dessa caixa cheia de livros em cima da superfície da mesa. Por outro lado, então, as forças de corpo,
elas não exigem que exista, né, um contato direto entre os dois corpos, né? Por exemplo, ao aproximar aí dois ímãs com polos diferentes, né? Então a gente, não, perdão, com o mesmo polo, né? Então a mesma polaridade eles vão se repelir, né? Então, se você aproximar dois ímãs com a mesma polaridade, eles se repelem. Porém, não existe nada em contato, né? É claro que a gente sabe que existem as forças magnéticas, né, que estão atuando entre os corpos, né? E isso vai resultar numa repulsão entre eles. Existe, então, uma força direcionada, né, que está repelindo um corpo do outro. Então, esse seria um tipo de força de corpo. Outro tipo de força de corpo, que é o, digamos assim, o mais comum de ser analisado em exercícios de estruturas, né, seria relacionado justamente à força-peso, né? Então, que é basicamente a massa da Terra exercendo, né, uma ação de atração sobre a outra massa que está aí na superfície da Terra, né? Então, os efeitos da gravidade, eles são também do tipo forças de corpo. Então, quando a gente fala nos efeitos da gravidade, a gente está falando em força-peso. O segundo tipo lá, então, dentro do grupo maior, né, então, cargas externas e cargas internas. Então, cargas internas seriam aquelas que, digamos assim, atuam mantendo o corpo unido. Imaginando da seguinte forma: para vocês já viram lá na parte de ciência dos materiais que quando por exemplo, um corpo metálico ele é solicitado, os átomos eles vão ser tirados das suas posições de equilíbrio, vai ter um distanciamento maior entre os átomos e, digamos assim, se observado dessa perspectiva, né, então a gente pode dizer que como carga interna, né, os átomos aí estariam atuando com as suas ligações, né? Então, as ligações atômicas podem ser observadas como tipos de cargas internas que mantêm, por exemplo, um corpo rígido metálico unido. Porém, se a gente, né, analisar digamos assim, numa escala bem maior, né, então, imaginando uma estrutura grande, assim, então você não está imaginando só um material, só uma peça pequena, por exemplo. Então, você está imaginando uma grande estrutura, sei lá, uma plataforma de petróleo, assim. Então, é formado lá por diversos e diversos por exemplo, rebites, digamos que é toda rebitada ou toda parafusada essa estrutura, né? Então, pensando dessa forma, então, o que mantém essa estrutura unida, né, o que vai atuar aí como uma carga interna, a gente pode observar como esses diversos parafusos ou rebites que mantêm a estrutura junta, né? Então, exemplo de cargas internas. Então, daí a gente resolveu alguns exercícios, né? Então, este exercício aqui. Então, partimos lá primeiramente, desenha-se o diagrama de corpo livre, né? Então, no qual a gente vai colocar as medidas, um esboço do desenho, contendo as reações de apoio, né? Nesse caso, um apoio do tipo rolete e um apoio do tipo pino. Então, uma reação de apoio, duas reações de apoio. Então, desenhando esse aqui, né, esse diagrama de corpo livre, a gente conseguiu, então, determinar qual que era lá as reações nessa base B e também as reações ali na base A. Da mesma forma, então, a gente resolveu este exercício aqui. Então, também a ideia é a mesma coisa, desenhar o diagrama de corpo livre, colocar as forças aqui no diagrama e, por fim, fazer, então, a aplicação das equações da estática, né? E encontrar o valor aí das reações de apoio. Só vou deixar no mudo esse celular, que senão esqueci.
Então, resolvendo os exercícios, então aquele exercício daquele braço metálico que a gente tinha feito, por último, na aula passada, então a gente viu que um corpo ele pode ser solicitado de diversas formas, né? Isso gera sobre ele diversas formas também de esforços, né? Diversos tipos de esforços em função da forma que a força atua sobre o corpo rígido, né? Então, dependendo, então, da direção e da orientação desse corpo, a gente vai ter um tipo de esforço diferente. Então, aqui, quando o corpo ele é tracionado pela força, então a gente diz que o esforço é de tração. Quando o corpo ele é comprimido por essa força, então a gente tem um esforço do tipo compressão. Quando existe essa solicitação que tende a envergar o corpo de prova, né, a promover um desvio lateral aqui na horizontal, né, então a gente diz que a gente tem, então, uma flexão. Quando o corpo tende a ser rotacionado em torno do seu eixo principal, né, então a gente diz que tem torção. Quando, né, esse esforço aqui, então, na verdade, eu expliquei na aula passada que ele é somente uma. Poxa vida, na aula passada eu também esqueci o nome da palavra, mas ele é uma instabilidade estrutural, né? Então, quando o corpo ele é fino, né? Então, ele tem uma grande razão L sobre D, então ele é dito delgado, né? Então, esse tipo de corpo ele pode sofrer essa deflexão lateral que recebe o nome então de flambagem, né? E, por fim, a gente, então, tem também os esforços de cisalhamento, né? Então, imaginando esse corpo como sendo um parafuso, né? Esse esquema aqui sendo um parafuso ou um rebite. Nessa região aqui, onde, digamos assim, as duas placas, elas tendem a sofrer um esforço do tipo, dessa forma, assim, tipo, como se estivesse rasgando ou uma superfície sendo arrastada sobre a outra, né? Então, nessa região aqui e nesta região aqui, né, em torno da onde existe esse tipo de esforço, a gente diz que o corpo sofre cisalhamento. Ao longo de toda a região. Professor, professor, Oi, viu, professor? Eu não consegui compreender muito bem esse conceito relacionado à flambagem que o senhor falou ali. Qual que seria a diferença mesmo entre a flambagem e a... e a compressão? Flambagem e compressão? Isso, isso. Deixa eu achar alguma coisa. Ó, imaginando que eu tenho aqui essa caneta. Então, em relação à caneta, então a seção dela, então esse diâmetro dela aqui, ele não é tão, digamos assim, tão fino, né, em relação ao comprimento. Então, se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, então ela não sofre nenhum desvio lateral. Porém, se eu pegar uma folha, então a folha ela apresenta por exemplo, uma grande razão entre o comprimento e aqui o diâmetro dela, a espessura dela. Então, eu aplicando uma força, ela sofre então esse desvio lateral. Então, essa instabilidade lateral, né, recebe o nome então de flambagem, e ela só existe para corpos delgados, né, que a gente diz que ele tem uma grande razão entre o comprimento e o diâmetro. Beleza? Tá. O outro tipo de esforço que a gente vai ver na aula de hoje também é imaginando o seguinte. Então a gente tem lá esse, digamos lá,
exagerando aqui, ó. Vou usar esse aqui. Imaginando que a gente tem esse buraco de um parafuso, né? Então, e a minha caneta vai ser o parafuso. Então, quando eu puxo essa, digamos, eu exerço nessa região aqui da minha caneta, né? Então, eu exerço nessa região em contato aqui, eu vou exercer o cisalhamento, né? Então, tá aí tranquilo. Ao longo dessa superfície interna do buraco, né, que vai entrar em contato, então, o parafuso ou o pino ou qualquer elemento de ligação, né? Então, ao longo dessa região aqui e, digamos, a chapa, imaginando que a gente teria um buraco numa chapa, né? Então, ao longo da superfície, né, dessa superfície de contato entre o parafuso e a chapa, o parafuso ele exerce também uma força na chapa. Então, essa força que o parafuso exerce na chapa, né, então que seria uma, digamos assim, a reação, né, então o que seria a ação, né? Então, a ação seria a aplicação de força no parafuso mediante lá essa força, por exemplo, aqui no desenho F, né, mediante a aplicação dessa força. Aí, o que vai ser a reação do parafuso ou desse elemento de ligação representado aqui? Então, ele também vai exercer uma força, né, aqui ao longo dessa região que está em contrato com a chapa, né, que está, digamos, com esse furo, né, que vai conter o elemento de ligação. Então, não somente a chapa, né, então, através da transmissão dessa força, né, vai exercer uma força no parafuso, mas também o parafuso vai exercer uma força sobre a chapa em si. Então, a força exercida pela chapa no parafuso seria, então, uma força de corte, força de cisalhamento. A força exercida pelo parafuso na chapa é a força de reação, digamos assim, do parafuso, né? E é chamada, então, de força de esmagamento. Então, aqui tem as definições. Aí a gente viu lá também, então, que tensão, né, então, é representado por essa letra grega, então, chamada de sigma, né, então, é dada pela relação entre a força dividida pela área, né, então, a tensão, ela é representada dessa forma aqui, ó, então, ela é uma força que foi distribuída sobre uma determinada área. Então, imaginando que essa intensidade de força foi então distribuída sobre essa área dessa barra aqui. Então, a gente tem então a representação da tensão. Aí a gente viu também essa representação aqui, que é na forma de limite, né? Então, imaginando que é um elemento infinitesimal, mas, como eu falei para vocês, então, essa abordagem aqui é mais usual para elementos que apresentam seções que não, digamos assim, que a área, né, a gente não consegue calcular por uma equação pronta, né. Então, normalmente, essa abordagem aqui não é tão convencional nos exercícios. E aí ficou para vocês, então, determinarem aqui quais seriam as tensões, né, nas barras AB e na barra BC. Então, só vou mudar aqui a minha câmera e a gente já faz. Tranquilo, pessoal? Mais alguém ficou com uma dúvida aí, né, nessa parte do conteúdo? Não? Só aqui. Aí. Bom,
Então, esse exercício eu resolvi com vocês na aula passada, utilizando, então, primeiro a gente construiu lá o diagrama de corpo livre, aí a gente viu que era uma estrutura que apresentava 4 reações de apoio, e dessas 4 reações de apoio, a gente só tinha 3 equações, então, para determinar as reações, né? Então, faltava uma das reações. Então, a gente tinha uma estrutura chamada de uma estrutura estaticamente indeterminada, né? Então, por conta disso, a gente aplicou o método das seções nessa seção aqui embaixo, nessa seção AB. Deixa eu só ver aqui se está aparecendo. Está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá, professor. Bom, então, eu resolvi com vocês utilizando, então, o método lá das seções. Existe uma segunda forma de resolver também o exercício, que ela é mais simples. Porém, qual que é a limitação dessa resolução? Então, a limitação é justamente que a gente tinha lá, né, representando aqui as reações de apoio, então a gente tinha 2 reações aqui, e a gente tinha também 2 reações aqui. Aconteceu da gente encontrar que essa reação aqui, ela era igual a zero, mas a gente encontrou esse valor aqui aplicando lá o método das seções, né? Então, porém, é uma estrutura estaticamente indeterminada, né? Então, tem 4 reações e a gente tem 3 reações, equações da estática para determinar elas. Então, o que acontece? Se eu pedir no exercício para vocês, calcule uma das reações, não é viável resolver por esse método que eu vou mostrar. Porém, se eu não pedir para vocês calcularem as reações, então aí é a resolução por esse método que ele vai já ser bem mais simples. Então, esse método que eu vou mostrar, ele seria basicamente a aplicação de trigonometria, né? Então, olhando o que a gente tem aqui, né, e aplicando a chamada lá, lei do paralelogramo, que eu mostrei para vocês lá na revisão no começo da matéria, então eu consigo construir um triângulo de forças aqui, da seguinte forma. Então, no FAB e no FBC, eu não vou mudar. Vou construir da mesma forma, que é o FAB, então FAB e o FBC. O que eu vou mudar de posição é essa carga de 30 kN aqui. Ó. Então, vamos jogar o 30 kN para cá. Lá no exercício, ele diz para a gente as medidas. Ó. Então, ele tem para a gente o comprimento aqui ó, de 600 milímetros, esse comprimento aqui da barra de baixo de 800 milímetros. Então, essa altura aqui é 600 e essa aqui é 800. Se a gente for simplificar isso daqui, 600 e 800, até não conseguir mais, então a gente vai chegar aqui no valor 3, aqui 4, e, né, quando a gente tem essa concepção aqui, então é chamado lá triângulo notável, né? Então, esse último cateto, né, a hipotenusa, vale 5. Se aplicar Pitágoras com esses 3 e 4, vocês vão achar 5 aqui. Tá. Então, feito isso, a gente vai aplicar, então, a lei dos senos lá. Então, a lei dos senos diz que em um triângulo qualquer, o cateto, né, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto. Então,
vamos chamar aqui alfa, aqui beta e aqui beta. Então, agora a gente vai determinar o seno de cada um desses três ângulos aqui, ó. Então, o Professor, seno é FBC e FAX? FAB e FBC. Não, no FAB e FBC. Isso. Beleza. O seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, 3, pela hipotenusa, 5. Agora, seno do ângulo beta. Cateto oposto, 4, pela hipotenusa, sobre 5. E o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, 5, pela hipotenusa, que também é 5. Então, dessa forma, então, a gente vai conseguir agora construir a lei dos senos. Né? Então, a lei dos senos diz que, então, essa FAB, ó, esse aqui de baixo, então, FAB é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, qual que é o ângulo oposto desse FAB? Então, o ângulo oposto vai ser o beta. Né? Então, a gente vai dividir pelo seno de beta, então era 4 sobre 5, então a gente vai colocar aqui 4 e jogar o 5 para cima. Ele vai passar para cima multiplicando. Tranquilo? O FBC. FBC é essa hipotenusa aqui. Ó. Então, qual que é o ângulo oposto à nossa hipotenusa? O ângulo oposto é o teto. Então, o FBC vai ser proporcional ao seno do ângulo teto, que é o 5 sobre 5. Então, 5 vezes 5. E o último ângulo, né, o último cateto aqui, então, é o 30 kN, né? Então, vou colocar aqui 30 divididos pelo seno do ângulo oposto. Então, qual que é o ângulo oposto? O ângulo oposto é o alfa. Então, seno de alfa vai ficar, então, aqui 3 vezes 5. Feito isso, agora é só igualar duas a duas. Ó. Então, a gente vai igualar essa primeira unidade aqui. Ó. Então, vamos transcrever aqui embaixo que está aqui. Ó. Então, aqui eu vou colocar assim, resolvendo para FBC. Então, vai FBC vezes 5 sobre 5 igual Professor, a 30 sobre 3 vezes 5. Oi? a folha, eu acho que saiu de enquadramento aqui. Obrigado. Então, peguei essa parte que está em vermelho aqui e escrevi ela para baixo ali. Então, o que a gente vai fazer agora é simplificar o que dá para simplificar, igualar aqui, dividir e boa. Então, dá para cortar esse com esse. Aqui dá para simplificar, vai ficar 10. 10 vezes 5 vai dar, então, FBC igual a 50 kN. Beleza, então eu resolvi para o FBC. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções olhando aqui em cima. Eu posso substituir
o valor de FBC aqui por 50 e igualar com FAB, ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Pegar esse FAB, tudo isso aqui, e igualar com isso daqui. Das duas maneiras vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou fazer igual eu grifei aqui, ó. Agora, resolvendo. Tá? Então, agora eu vou transcrever o que eu grifei aqui em cima, lá embaixo. Então, FAB vezes 5 dividido por 4 é igual a 30 vezes 5 dividido por 3. Então, fazendo essa continha aqui, ó, vai dar para simplificar aqui, aqui e aqui, vai ficar 10 de novo. 10 vezes 4, né, que vai passar esse 4 multiplicando. Então, o meu FAB vai dar 40 kN. Ó. Então, eu posso também, utilizando aqui a decomposição dessa força aqui, fazer, utilizando também, né, esses valores aqui, né, lá de 600, 800, encontrar o ângulo aqui e fazer a decomposição dessa FBC e encontrar quais seriam as duas reações aqui. Mas o método mais adequado para se calcular as reações de apoio seria com o uso lá do método das seções, construir lá o diagrama de corpo livre. Por que eu mostro isso aqui? Então, é uma forma que a gente tem de verificar se o exercício está certo, né? Então, não é difícil, né? Então, basicamente é só desenhar os ângulos, né? Desenhar o triângulo de forças e com a lei dos senos você consegue aí verificar se a conta de vocês, utilizando lá as equações da estática, né? Se a continha de vocês deu certo. Então, uma forma de conferir o exercício. Agora, como calcular a tensão, né? Então, que é o que ele pediu lá na última, que eu pedi para vocês aqui na última frase, né? Então, para vocês determinarem as tensões nas barras, né? Bom, então, imaginando lá a estrutura, né? Então, essa força AB, ela está distribuída aqui ao longo dessa barra AB, dessa barra de baixo. E a força BC, ela vai estar distribuída ao longo dessa barra BC aqui. Então, a força que a gente vai usar para calcular a tensão nessa barra BC, então é essa força BC aí também. Tranquilo? Então, antes de calcular as forças, né, a gente tem que calcular as áreas, né? Então, a área ali da seção retangular, né? Então a área da seção AB vai ser igual a base vezes altura, que é uma seção retangular. Então, vai ser 30 vezes 10 a menos 3 vezes 50 vezes 10 a menos 3.
Então, fazendo essa continha aqui, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, vai dar 150 vezes 10 a menos 7. Se não me engano, é isso. Então, 30, 10 a menos 3 vezes 50, 10 a menos 3. 1,5 vezes 10 a menos 3. É isso aí. Então, 1,5 vezes 10 a menos 3. Qual é a unidade? Metros quadrados. Então, a área da barra BC. Então, é uma seção circular. Então, ela tem um diâmetro igual a 20 milímetros. Então, o raio é 10, né? Então, a área é igual a πr ao quadrado. Então, vai dar π vezes 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Vamos resolvendo a continha. 10 menos 3 ao quadrado vezes π. Então, vai dar lá 3,14 vezes 10 a menos 4. Então, 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, com os valores das áreas já calculados, a gente pode, então, partir para a última parte do exercício, que é o cálculo das tensões. Então, a tensão na barra AB vai ser, então, a força AB divididos pela área AB. Então, a força AB, a gente calculou aqui, era de 40 kN, né? Então, 40, o quilo é indicativo de 10 a terceira, divididos pela área AB, então, 1,5 vezes 10 a menos 3, fazendo essa continha ali, ó, 40 vezes 10 a terceira, vezes, opa, não, divididos por 1,5, 10 a menos 3. Ó, deu um número bem grandão, ó, então são várias casas. Então, quando a gente tem um número assim, tem essa função, ó, função ENG na calculadora. Então, você aperta ENG, ele já vai colocar nas escalas aí de engenharia, né? Tipo, quilo, terceira, mega, 10. Professor, eu já não tenho o visor. Professor, eu estava mostrando, na verdade, aqui, ó. Então, essa função ENG, ela já vai colocar nas bases, né, de unidade científica, né? Então, seria quilo, mega, giga, né? Então, ela já tinha dado um número grande aqui, eu coloquei, ele já me disse que é em 10 a sexta, né? Então, ó, 26,66 vezes 10 a sexta. Então, daí no resultado, aqui, a gente põe lá 26,67 vezes 10 a sexta, né? Unidade de tensão é Pascal, né? Então, só colocando uma observação aqui. Então, Newton por metro quadrado é igual Pascal. O mega, ele é, então, um indicativo
de que isso aqui, na nossa ponta, né, como vocês podem ver no visor aqui da calculadora, né, então deu um 10 a sexta, então esse 10 a sexta está indicado aqui na letra M, ó. Então quer dizer que é vezes 10 elevado a 6. Então, o primeiro valor de tensão a gente calculou. Vamos espremer aqui o segundo. Tensão na barra BC vai ser então a força BC dividido pela área BC. Então, a força BC é de 50 vezes 10 a terceira. A área 1,5, não, 3,14 vezes 10 a menos 4. Então, aqui, de novo, lá, 50, 10, opa, 50 vezes 10 a terceira, divididos por 3,14 vezes 10 a menos 4. Ó, da mesma forma que no outro cálculo, né? Então, vocês podem ver que o ponto ele está aqui bem no final, né? Então, indica para a gente que é um número enorme, ó. Então, é da ordem aí de milhões aí, né? Então, colocando aqui a função lá, eng, ó, ele já vai colocar para a gente na base de 10 a sexta, que a calculadora diz que é a mais apropriada, né? Então, colocando nessa base, então a gente vai indicar esse 10 a sexta no resultado lá, mediante ao m na unidade. Então, põe aqui o resultado, 159,23 megapascal. Vamos ver a última coisa do exercício. Ó, olhando lá o enunciado do exercício, o que ele vai pedir para a gente? Ó? Ele pediu para a gente analisar o seguinte, ó. Sabendo que a tensão admissível do aço é de 165 megapascal, determine se a estrutura irá suportar. Então, o que ele está dizendo nessa tensão admissível? Ele quer dizer o seguinte, que essas barras, elas são feitas de um determinado aço, né? Esse aço é admitido para ele suportar no máximo aí uma tensão de 165 megapascal. Então, sabendo disso, a gente analisa os valores que a gente obteve aqui. Então, o primeiro valor, né, nessa barra AB, então está bem abaixo lá do 165, né? Então, menor que 165. Portanto, né? Ok. Então, esse símbolo é um símbolo matemático que indica portanto. Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, o 159,23, ele é menor do que 165 megapascal. Então, a gente põe aqui, ó, 159 menor que o 165 megapascal. Então, portanto, ok. Então, aqui é o valor da nossa tensão admissível. Só fazendo um parênteses, né? Essa tensão admissível, ela estaria associada lá com a nossa tensão de escoamento, imaginando lá no diagrama de tensão de formação, né? Então, a tensão de escoamento é acima da qual, né, o valor acima do qual o material, então, começa a se deformar plasticamente, né? Então, nenhuma estrutura que a gente vai dimensionar, ela vai ser dimensionada para suportar uma tensão dentro do regime elástico, né? Dentro do regime plástico, perdão. Então,
sempre abaixo da tensão do escoamento. Então, esse seria sempre um padrão. Assim. Então, nenhuma estrutura pode ser dimensionada para suportar tensões que excedam a tensão de escoamento do material que é feita a estrutura. Então, chegando aqui, a gente então resolveu o exercício inteiro. Ó. Então, eu apresentei para vocês como calcular as reações de apoio, né, utilizando lá o método das seções. Apresentei uma forma de como resolver o exercício, né, utilizando a lei dos senos, né, somente para quando não for pedida as reações de apoio, né, então se o exercício não pedir as reações de apoio, vocês podem resolver pela lei dos senos. Se o exercício pedir as reações de apoio, não é viável resolver pela lei dos senos, porque vocês têm que comprovar para mim, né, pelo método das seções lá, que essa reação de apoio aqui, ela é igual a zero. Então, por conta disso daqui, desta reação aqui, não é viável encontrar as reações de apoio pelo método aqui, aplicando a lei dos senos. Então, é somente né, nesse exercício, quando não for pedido para vocês calcularem as reações de apoio, ou então como uma forma de vocês verificarem se o exercício está certo. E por fim, então, a gente viu que quando o exercício passa a tensão admissível relacionada ao material, ele quer que a gente faça essa análise aqui, ó. Então, analisar o valor que cada um dos segmentos, né, digamos assim, cada seção dessa estrutura está suportando, né? Então, a gente viu a seção AB e a seção BC, suportam tensões, então, abaixo da tensão admissível para o material, portanto, a estrutura ela vai suportar os esforços, né, desse 30 quilonewtons aí que foi proposto no exercício. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Vamos lá. Tranquilo, professor. Este exercício aqui, como proposto na última aula, né? Então, eu comecei a aula mais cedo, justamente para vocês terem um tempo de tentar resolver. Então, podem começar a tentar resolver o exercício. Eu vou ajeitando aqui os papéis para resolver com vocês mais daqui a pouco, tá? Eu vou deixar aqui no slide, daí vocês copiam aí no caderno de vocês e a gente já resolve ele juntos. Na verdade, vocês tentam resolver e depois eu resolvo junto. Ô, professor, uma dúvida no enunciado ali. Ele fala da seção da barra AB de 30 e 50 milímetros. Faltou um X ali, porque é 30 por 50. Já Beleza, obrigado.
A distância AB é 0,8. E essa aqui é 0,5. Essa já está em metros, né? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, pessoal. Então, vamos ver a primeira parte aí se vocês já fizeram certo. Então, como diz na letra A, então o primeiro passo para a gente resolver o exercício seria construir lá o diagrama de corpo livre.
Eu já adiantei colocando todas as forças, né? Falta a gente colocar também as medidas aqui. Então, colocar essa medida aqui. Professor, tá cortando um pedacinho. Oi? Vai para cima? Aí, obrigado. Essa medida aqui. Então, 0,8. Então, a primeira parte do exercício resolvida. Então, fazer isso daqui já foi, então, a nossa letra A do exercício, tá? A letra A já está ali. Na letra B, então, ele pede para a gente determinar as reações de apoio. Então, pediu para determinar a reação de apoio, precisa calcular pelo método das seções. Então, tem que usar as reações, as equações lá da estática e com elas encontrar três reações e aplicando o método das seções, então encontra a última reação de apoio. Então, vamos fazer. Então, primeira coisa, somatório dos momentos. Somatório dos momentos em si. Tentem fazer lá. Isso aí. Isso aí, muito bem. Fácil, né? Não é difícil, não. Então, se o Antônio conseguiu resolver, eu acredito que todo mundo já está pela boa. Então, não vamos. Professor, não consegui não. Então, mãos à obra aí. Ó, somatório dos momentos lá em C. O que vai causar momento em C? A primeira análise é o que vai causar momento lá em C. Então, lembrando que momento nesse sentido aqui, positivo, não somatório de momentos em C igual a zero. Então, 50 vezes 0,8 mais AX vezes 0,5, isto igual a zero. A gente vai tirar, então, que o AX vai ser 50 vezes 0,8 divididos por 0,5. Professora, é somatório dos momentos no que ele tá cortando um pouco da folha? Em C, Obrigada. no ponto C. Então, a gente vai tirar que é igual a 80 quilômetros. Só, deixa eu ver aqui. Esse daqui é negativo. Não. 50 vezes 0,8. Isso aí. Beleza? Então, a primeira reação de apoio a gente já tirou ali. Agora a gente aplica as outras duas equações da estática. Então, aplicando
Somatório de forças em Y. Então, somatório de FY igual a zero. Forças em Y que a gente tem. A gente tem o menos 50 aqui para baixo, mais AY mais CY. Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a zero. Então, AY mais CY igual a zero. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o somatório de forças em X. Né? Vou fazer aqui do ladinho. Aplicando somatório de forças em X. Somatório de forças em X igual a zero. Forças em X que a gente tem no exercício. A gente tem o AX e o CX. Então, AX positivo menos CX igual a zero.